Repercussão desse julgamento do STF. Agora sim, nós conversamos com o deputado federal Ivair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado Ivair, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite. Agradeço a oportunidade, tratar de um tema realmente importante, e eu digo assim, quem é do setor privado, você que tem uma propriedade privada, é preciso botar as barbas de molho, que essa decisão do STF foi irresponsável, inconsequente, sem nenhuma responsabilidade com aquilo que o Brasil tem de mais sagrado nesse momento, que é a produção de alimento. Muita gente, às vezes, que é do agro, acha isso é bonito, isso é importante, né? O STF vai contra as suas próprias jurisprudências, vai contra a história, e ele acaba tomando uma decisão, uma interpretação só ao seu juízo, né? Que a Constituição é muito clara, de uma data, de um prazo, de uma definição, e o STF agora, em função de uma ação julgada lá do passado, ele faz um duro golpe na propriedade privada e na produção agropecuária brasileira. Mas não é só isso. Temos que lembrar que, recentemente, o STF, por exemplo, ele voltou com o Fundo Rural e com o Fundo Rural retroativo. Isso deixou grande parte aquilo que era resolvido, o STF, que era 11-0 no passado, o STF volta depois com 6-5, né, com dúvida propriamente. Deixou o rural brasileiro de joelho com esse retroativo do Fundo Rural. Recentemente, o próprio STF, né, julgou uma outra, rasgou a Constituição novamente, quando ele disse que é possível desapropriar para fins de reforma agrária até mesmo a propriedade produtiva. Ora, não há mais sagrado do que uma propriedade produtiva. O STF também tomou essa decisão. E hoje, para julgar pá de cal nessa irresponsabilidade do STF, para com a segurança jurídica, para com o direito de propriedade brasileira, o STF ele rasa a Constituição quando ele não a reconhece. Esse que foi a intenção do Constituinte, é muito claro na Constituição, que é a questão do respeito constitucional, que é do marco temporal. Isso não está sozinho. Claro que o STF toma essa decisão com a conivência clara do governo que está posto aí, o governo do Lula, ele é conivente com essas decisões do STF, e para avançar nisso, as coisas não estão isoladas. O próprio partido do presidente da República assinou agora uma carta de intenção com o Partido Comunista Chinês. Você junta tudo isso numa cesta só, você percebe que realmente tem uma perseguição, uma decisão do Judiciário e do governo federal de fazer um avanço agressivo sobre a propriedade privada brasileira. E agora está nas mãos do Senado, né? O projeto que trata desse tema, a expectativa é que ele seja aprovado, né? A gente trouxe as informações, inclusive, com o nosso repórter há pouco, o Bruno Pinheiro. E agora, o que pode acontecer caso de fato seja aprovado esse projeto no Senado, que vai na direção contrária do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Chegaríamos a um impasse? O que é que prevaleceria? Nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, que lideramos esse tema no Congresso Nacional, não vamos às vias de fato. Nossa decisão é realmente endurecer, parar o trabalho no Congresso, toda e qualquer votação, nesse momento, precisa ser parado, porque a defesa da propriedade privada é incondicional nosso. Temos o PL que tramita no Senado, temos PEC também em tramitação, porque tem PEC que trata, por exemplo, da desapropriação antecipada. Então, tanto no caso de reforma agrária quanto de terra indígena, tem uma PEC que já está tramitando que trata dessa indenização antecipada. O governo sabe que não tem capacidade para isso. Inclusive, alguns ministros do STF, no seu voto, mesmo não reconhecendo o marco temporal, trata da questão da indenização antecipada. Então, vai ser um debate duro. O que eu volto a dizer para os brasileiros, nós na Câmara temos posições muito claras. O presidente Arthur Lira é um nosso aliado do entendimento da causa. Nós já aprovamos isso na Câmara. O Senado ainda precisa passar por um freio de arrumação. Nós temos a impressão que a ficha ainda não caiu no Senado, o que é essa insanidade de trazer essa segurança no campo brasileiro. Agricultura é negócio a céu aberto, agricultor não tem contra-cheque, o planejamento é a longo prazo, muito investimento, compra de máquinas, equipamento, a valorização da terra, e é claro, tudo isso tem um impacto, porque o que deixar de ser plantado agora, e muita coisa vai ser deixar de ser plantada agora, vai faltar na mesa dos brasileiros daqui a pouco. Não só na mesa do dia a dia, como é importante ressaltar a todos os brasileiros, até os programas sociais,
Você que recebe os programas sociais, você que depende do governo, sabe que o superávit da balança comercial nossa é feita pelo agro. Estão matando a galinha de ovos de ouro do Brasil. Quem vai passar fome não são só os agricultores, não. Todos os brasileiros estão condenados a perder sua propriedade privada e a passar fome se o STF, se esse governo insistir com essa teimosia que está posta aí, que é trazer a insegurança jurídica do campo brasileiro. Esse é o deputado federal Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, analisando a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal. Obrigado, deputado, pela entrevista e uma boa noite. Obrigado, agradeço a oportunidade. A nossa frente, liderada pelo nosso Pedro Lupião, no Senado, pela Tereza Cristina, estará de pé e a posse com a defesa incondicional do direito da propriedade e da segurança jurídica no campo brasileiro. Obrigado, deputado. Boa noite.